Olá, alunos, tudo bem? Vamos aqui então hoje, para mais uma aula sobre números irracionais e nós vamos falar aqui do número natural e, tudo bem? E aqui já cabe uma explicação, tá, pessoal? Quando eu falo número natural e, tá, pessoal? Natural e, eu não estou me referindo ao conjunto dos números naturais, tá, pessoal? Nós sabemos que o conjunto dos números naturais é o 0, o 1, o 2, tá, pessoal? O 3, o 4, até o mais infinito, tá? Pessoal, então quando eu falo número natural e, tá, pessoal? Eu não estou me referindo a nenhum desses valores aqui, tá, pessoal? Então, uma coisa é eu falar número natural e outra coisa é eu falar, assim, conjunto dos números naturais, ou simplesmente número natural, tá, pessoal? Se eu falar assim, ó, número natural, eu estou falando disso. Se eu falar número natural e, então eu estou falando de um outro número que não tem nada a ver com esses carinhas aqui, correto? Pessoal, o número natural e, ele é um número irracional, tá certo? Eu sei que é meio confuso, né? A gente ter, assim, nomes muito parecidos, tá, pessoal? Mas, infelizmente, é assim mesmo, tá, pessoal? E para a gente poder entender o número natural e, nós vamos entender aqui, tá, pessoal, o problema de Jacques Bernoulli, que foi uma das pessoas aqui que nos presenteou com esse valor aqui, né, um número natural e, certo? Pessoal, o que o Jacques Bernoulli pensou? O Jacques Bernoulli pensou assim, ó, imagine que um banco vai emprestar para uma certa pessoa X, que a gente não conhece, a quantia igual a sei lá, R$1, R$1.000, R$1.000.000, não sei, uma certa quantia, cobrando dessa pessoa juros de 100% ao ano, tá, pessoal? Traduzindo em linguagem matemática seria o seguinte, né? R$1 emprestado vai gerar outro R$1 ao final de um ano, certo? E aí o montante produzido vai ser 2. Por exemplo aqui, né? Se você está pegando emprestado R$1, no final do ano você vai ter que pagar outro, ó, no final de um ano você vai ter que pagar outro R$1. E aí, pessoal, certo? Você vai ter que devolver para o banco R$2, certo? Se você empresta R$1, no final de um ano você vai receber outro R$1, né, de juros, certo? E o montante que você vai ter que receber lá, os R$2, né? Um que você emprestou e o mais um de juros, certo? Bom, pessoal, em outras palavras, essa ideia aqui, tá? É simplesmente a ideia do acréscimo sucessivo, tá, pessoal? Que nós já trabalhamos, tá, pessoal? Se vocês pensarem bem aí, né? Essa é a ideia do acréscimo sucessivo. É o 1 mais o i, que é a nossa taxa, elevado ao n, que é o nosso tempo, tá, pessoal? Então, a quantidade de vezes que a taxa se repete. 20%, aliás, 100% ao ano, né, pessoal? Significa, então, que é 1. Como é que eu escrevo 100%? 1. E esse 1 aqui de cima aqui do expoente representa o nosso tempo, que é o 1, certo? Muito bem, pessoal. Então, o que o Jacques Bernoulli pensou, né? O Jacques começou a pensar em uma forma de manter aparentemente o mesmo contrato de empréstimo, todavia ganhando mais. Porque os bancos naquela época, eles falavam assim, ó, vou te emprestar a taxa de juros de 100% ao ano, certo? Tá. Então era muito lucrativo. Por que era muito lucrativo? Porque se você emprestou você vai receber o outro né? E aí o montante que o banco vai receber depois é R$2, né? Ou seja, era 100% de lucro. Só que o Jacques Bernoulli foi mais inteligente e pensou assim, ó, eu quero maximizar o meu lucro. Ou seja, eu quero ganhar mais ainda. Mais do que isso? Sim, mais do que isso. E assim ele pensou, tá, em cobrar o juro pela metade. Olha só o que ele pensou. Vou cobrar o juro pela metade, só que cobrar a cada semestre, né, pessoal? E assim por diante. Bom, então vamos pensar o seguinte. Olha só o que era feito antes, pessoal. Bom, em um ano, né, tipo assim, você emprestava recebia outro no período de um ano, certo? E o total a ser pago, no caso, era 2, tá? Aí o que o Jacques Bernoulli pensou assim, olha, ao invés de cobrar, tá, 100% ao ano, aí ele pensou assim, por que a gente não cobra então 50% ao semestre, né? Para uma pessoa que não sabe matemática, vai achar que é a mesma coisa, porque tipo assim, né, um semestre é a metade de um ano, certo? Então, tipo, 2 semestres dão um ano, certo? Então, se eu pagar 2 de 50%, a pessoa acha que está pagando 100% de juros, não é isso? Ou seja, aparentemente, a pessoa pensa que ao dividir 50% ao semestre, ela está pagando os mesmos 100%, né? Então, aparentemente, pensa isso, né? Um leigo, uma pessoa que não conhece matemática.
E aí é que está a grande sacada do Jacques Bernoulli, né? O que ele pensou, pessoal? Ele pensou o seguinte, olha, no semestre, então, né, aquele R$1 que eu emprestei, ou R$1.000.000, ou R$1.000, certo, pessoal? Vai ser cobrado uma taxa de 50% ao ano. O que é 50%, pessoal? É 1 sobre 2, certo? Só que agora não vai ser mais em um ano, vai ser em 2 semestres. Pessoal, se nós buscarmos aqui a calculadora, tá, e fizermos esse cálculo na calculadora, pensem comigo, tá, pessoal? Quanto que é 1 dividido por 2? A gente já sabe que dá 0,5. Mais aquele 1 ali, né, pessoal? Isso vai dar 1,5. Pessoal, e se eu elevar isso, tá, pessoal, a 2? Isso vai dar qual resultado? Vai dar 2,25. Então vejam, pessoal, que se ele emprestar ali o 1 a uma taxa de 50%, tá, pessoal, por 2 semestres, cobrando o juro agora por semestre e não mais por ano, o final, qual é o lucro que ele vai ter? 2,5. Seria R$ 2,50 e não apenas R$ 2, como foi feito lá, né, se fosse emprestado por ano. Por ano dava R$ 2, né? Se eu emprestar agora a 50% por semestre, eu vou ganhar R$ 2,50. Tá, beleza. Aí ele pensou assim, bom, e se eu dividisse então, na verdade, por mês? Ou seja, aquele R$1 agora, eu vou cobrar a taxa de juros não mais por semestre, nem por ano, eu vou cobrar por mês. Ou seja, aquele 1, eu vou dividir em 12 partes, né? Aqueles 100% de juros, na verdade, agora eu vou dividir por 12. E então é óbvio que eu vou cobrar não mais por ano ou não mais por semestre, mas sim por mês. Então um ano tem 12 meses. Mas vamos fazer as continhas agora para ver o que vai dar nisso aqui. Se eu pegar 1 e dividir por 12, né, pessoal? Olha só o resultado que eu vou ter lá. O 0,083333 dízima periódica, né? Mais o meu 1 vai dar aquilo ali, certo? Mas quando eu elevo isso a 12, pessoal, olha só o que vai dar. Vai dar 2,6130. Então, olha só, pessoal, aqui vai dar então o 2, tá, pessoal? O 2,6130, tá, pessoal? Olha só para ver. Percebam, pessoal, que se ele pegar agora e dividir lá, né, em 12 meses, né, o 100% dividido em 12 meses, e fracionar isso lá, né, então, em 12 parcelas, né, no caso, o lucro que ele vai ter agora vai ser de R$ 2,61 lá e mais uns quebradinhos, né? Então perceba que esse resultado aqui, pessoal, já é mais do que esse resultado anterior, tá? Melhor ele dividir por mês do que por semestre. Tá, então vejam bem o que ele pensou agora. Não, ao invés de dividir por mês, vamos dividir por dia, né? Então ele pegou aquele 1 que ele emprestou, né, pessoal, mais o 100% de juro dele agora não vai ser dividido mais por ano, por semestre, por mês, e sim por dia. E um ano tem 365 dias. Só que aí ele vai elevar aqui ao expoente de 365 dias, certo? Vamos fazer as continhas aqui para ver o que acontece? 1 dividido por 365, né, pessoal? Vai dar aquele resultado ali. Mais 1, né, pessoal? Aquele resultado ali. Se eu elevar a 365, pessoal, olha só o que eu vou ter. 2,7145, tá, pessoal? Então eu vou ter aqui agora, ó, o 2,7145 e assim por diante, certo? Tá, aí o que o Jacques Bernoulli pensou? Cara, eu não vou dividir isso por dia, não. Eu vou dividir, na verdade, por hora, né? Aí ele pegou aquele 1 dele, mais os 100% de juros e passou a dividir por hora. Se você fizer as contas aí, tá, pessoal? Um ano tem 8.760 horas, tá? E aí, pessoal, vejam bem o que ele pensou. Se eu pegar o 1 e dividir por 8.760 horas, né, pessoal, que é esse caso aqui, vai dar aquele resultado ali, certo? Mais o meu 1 vai dar esse resultado. Se eu elevar isso aqui, então, a 8.760, tá, pessoal? Olha só o que eu vou ter aqui, pessoal. 1,7181. Então, percebam agora, tá, pessoal? 2, eu falei 1, falei errado, pessoal. 2,7181. Bom, pessoal, percebam agora, né, que o cálculo feito com dia e o cálculo feito com hora, se eu estivesse pensando só na casa dos centavos, já não ia dar muita diferença mais. Vocês perceberam que tem 2,71 centavos, né, e um quebradinho aqui, 45, 2,71 e um quebradinho aqui, 81, certo? Se eu estou pensando só em dinheiro, significa que agora que esse cobrar por dia ou cobrar por hora já deixa de ser meio vantajoso, certo?
E se eu cobrasse por minuto, professor? Poderia fazer o cálculo por minuto? Poderia. Só que aqui também, né, essa diferença aqui seria lá nas outras casas decimais mais distantes, né? A diferença seria aqui mais nas casas decimais mais à esquerda. Isso não traria tanta diferença assim. Então o que o Jacques Bernoulli pensou? Ele entendeu, tá, pessoal, que se ele cobrasse aqui por dia, por hora, ele ia encontrar o jeito de maximizar o seu lucro, que foi isso aqui, certo, pessoal? E esse último número que nós encontramos aqui na tabela, pessoal, então o 2,7181 reticências, tá, pessoal? Buscando aqui na calculadora, olha só, pessoal, nós temos o 2,7181, 26, né, 69 e assim por diante, tá, pessoal? Esse valor aqui que nós encontramos aqui, então, pessoal, ele foi chamado, né, de número natural E, certo? Então, pessoal, o que nós temos aqui para entender, pessoal? O número natural E, ele é o 2,7181 reticências, tá, pessoal? Esse número natural E aqui também, pessoal, ele aparece, tá, em vários cálculos matemáticos, tá, pessoal? Inclusive, em vários fenômenos da natureza, a gente pode perceber também, pessoal, a existência, tá, desse número aqui. E por isso mesmo ele é chamado, tá, pessoal, de número natural E. Tudo bem, pessoal? Então, quando vocês virem o número irracional E, né, 2,71, então agora você, aproximadamente, né, pessoal, nesse caso, você já sabe então de onde é que surgiu esse valor, tá? Ele surgiu a partir dessa ideia da maximização do lucro, tá, pessoal? Uma das ideias, uma das aplicabilidades dele, tá, pessoal? Foi dessa maximização desse lucro, tá? Aqui quando se empresta um dinheiro, né? Ao invés de cobrar os juros, então, de 100% ao ano, cobrar por semestre, por mês, por dia, por hora, por minuto, por segundo, você ia tendo uma maximização dos lucros, certo? É óbvio que você já percebeu aqui, né, que por dia, por hora, né, se for dinheiro, na casa dos centavos, isso não faz muita diferença. Mas, se você estivesse maximizando alguma outra coisa, alguma outra situação matemática, talvez isso faria diferença. Beleza, pessoal?